Provavelmente você deve enxergar a agricultura como algo extremamente simples. Por muitas vezes é difícil a gente imaginar a agricultura com elementos que envolvam a globalização, com elementos que trazem a informática dentro da produção agrícola. É interessante também pensar que, da mesma maneira que nós discutimos toda a importância da agricultura para a história do homem na última aula, a gente hoje vai trazer uma outra análise. Uma análise de contextos bem caros. E quando eu falo contextos bem caros, são contextos altamente capitalizados. Não vai achando que a agricultura é meramente aquele cara com um chapéu, uma bota, aquele ser estereotipado que a gente costuma vincular. Não. A agricultura é algo que mexe em grandes valores, principalmente em bolsa de valores. O capital especulativo que hoje se estabelece na agricultura é tamanha que, por muitas vezes e em muitos países, chega a equiparar a toda a lógica urbana industrial pelo qual nos consolidamos. Pois é, hoje nós vamos discutir um pouco desta agropecuária dentro do contexto do mundo globalizado. Pega o caderno, pega a caneta, que o assunto hoje é no pancadão. Vamos lá! Salve, salve galera! Tudo bem? Gente, hoje nós vamos discutir sobre a agricultura no mundo globalizado. Na nossa última aula, nós discutimos os contextos da agricultura, principalmente referenciando ela como um dos elementos que consolidou o homem sobre a Terra. Não que consolidou o homem sobre a Terra como um ser nômade, mas que consolidou o homem sobre a Terra como um ser sedentário que posteriormente veio a desenvolver grandes civilizações, grandes organizações políticas e, de fato, ter essa repercussão na história que nós temos hoje. Para tanto, hoje nós vamos trabalhar com as relações da globalização sobre a agricultura. Logo, você já deve estar pensando, como assim trabalhar as relações da globalização com a agricultura? Primeiro ponto, nós temos que entender os dois elementos para juntar e ficar fácil a compreensão. A agricultura, a agropecuária, é um ramo do setor primário, que normalmente fornece para nós matérias-primas para produzir outros produtos, entre vários que nós conhecemos. Também a agricultura, a agropecuária, é responsável por nos fornecer os alimentos que consumimos. Beleza? Quando a gente vai para a globalização, é importante destacar que você não tem um conceito fechado acerca de globalização, mas que globalização ela representa um processo de integração política, econômica, social, cultural entre boa parte dos países do mundo. Quando você junta agricultura mais globalização, logo você tem, então vamos produzir matéria-prima, vamos produzir alimento circulando em vários países do mundo. E com isso acaba gerando muito capital. Então, começar a discutir a agropecuária no mundo globalizado é bastante importante observar o quanto a globalização vai influenciar em toda a sua dinâmica. Em outras palavras, a agropecuária no mundo globalizado é regida pela dinâmica da própria globalização. E quando a gente pensa a dinâmica da globalização na agropecuária, a gente tem que destacar isso daqui, ó. A grande fluidez de circulação. Considerando que a globalização é representada pela troca constante comercial, pela troca constante de capital, logo os produtos agrícolas também entram neste pacote. E a partir do momento que ocorre uma fluidez de circulação, nós não podemos deixar de falar, então, da grande capacidade produtiva e econômica que a agricultura traz. Com isso, ela vai gerar um grande capital financeiro, bem como grandes negociações, sobretudo especulativas. Só para vocês terem ideia, a agricultura tomou uma proporção tão grande que hoje plantações que ainda serão produzidas, plantações que ainda serão colhidas, já são negociadas em bolsa de valores a valores muito altos, ou seja, capital especulativo. Isso é um pouquinho perigoso, porque você está negociando algo que, por exemplo, a natureza pode falar, eu não vou entregar. Imagina você negociar vários e vários hectares de soja, uma produção gigantesca de soja e de repente vem uma seca e acaba com toda aquela produção. Você já pensou? Pegou todo o seu capital e investiu em algo
que de repente não vingou? Mas isso mostra a grande importância da agricultura hoje neste contexto econômico, pois a agricultura, dado essa fluidez de circulação, representa um capital financeiro muito grande. Como a agricultura está relacionada com a globalização, eu também não posso deixar de mencionar o grande intercâmbio que ocorre principalmente entre conhecimento e tecnologia em vários países do mundo. Quando eu falo intercâmbio de conhecimento e tecnologia que ocorre em vários países do mundo, eu estou querendo trazer tecnologia dentro do campo. Apesar que essa é uma das essências da globalização, grandes mestres, circular tecnologia. E a gente tem que quebrar um pouquinho esta nossa cabeça nessa relação globalização-mundo urbano. Não! Globalização, mundo urbano, globalização, mundo rural também. Então, a agropecuária vem acompanhando esses contextos de globalização. Tanto que eu tentei representar por este desenho um elemento tecnológico, no caso o trator, representando toda a capacidade produtiva da agricultura dentro de um contexto global. Quando a gente pega este intercâmbio de conhecimento e tecnologia, nós viemos para cá, ó. Isso tudo vai aumentar as exportações. Vai aumentar as exportações de matéria-prima que são, sobretudo, ligadas a indústrias. Presta atenção. Com o contexto de globalização imerso dentro do campo, vai ocorrer um aumento da produção. Vai ocorrer um aumento da produção porque houve um aumento da técnica, da tecnologia, das máquinas. Se há um aumento da produção, há um aumento das exportações. Se há um aumento das exportações, há um aumento do capital. Se há um aumento do capital, há grandes negociações especulativas em bolsa de valores. Repara que a gente vai e aí volta. Em suma, a agricultura hoje ela é altamente capitalizada. Perfeito? Por ela ser altamente capitalizada e representar uma grande cadeia produtiva envolvendo tanto o espaço urbano quanto o espaço rural, na sua produção, nós chegamos a isso daqui, ó, ao agronegócio. Pois é, agronegócio. O agronegócio foi um termo que surgiu lá nos Estados Unidos para começar a identificar toda essa capacidade produtiva, toda essa cadeia produtiva que a agricultura vinha gerando no contexto de globalização. E aí, o agronegócio ele pode ser entendido da seguinte maneira. Agronegócio é a soma de todas as operações envolvidas na fabricação e distribuição de suprimentos agrícolas. Quando você pensa soma de todas as operações, a gente está falando de tudo. Vamos pensar assim com um exemplo simples. Vamos imaginar o agronegócio da soja. Para que este agronegócio da soja vire um capital financeiro e gere grande valor, é necessário você ver quem vai plantar, o tipo da semente que vai utilizar, qual é a máquina, quem vai comprar, onde vai plantar, como vai plantar, quem vai trabalhar, o que vai fazer. É uma cadeia produtiva muito grande. E isso já muda um pouco a relação que muitas pessoas têm do campo. As pessoas normalmente têm aquela base do campo, onde as pessoas chegam, jogam semente, espera crescer, colhe e vive feliz para sempre. Não é assim não, grande mestre. Não é, as coisas mudaram numa proporção muito grande. Então, para começar a entender a dinâmica da agricultura no contexto da globalização, toma nota. Você tem que, sobretudo, entender que essa agricultura hoje, ela é fluida. Ela é fluida principalmente por capital especulativo, aumento das exportações. Tudo isso feito no campo do agronegócio. Beleza? Toma nota que isto é muito importante, ok? Vamos lá. Pensando em agronegócio, a gente tem que analisar um contexto muito interessante aqui. O agronegócio, ele não é justo nos países do mundo aí não. Aliás, países do mundo, seria países de outro planeta? Ele não é justo, como muitas coisas não são. A gente vai ter aí uma divisão muito clara. O agronegócio produzido em países desenvolvidos e o agronegócio produzido em países subdesenvolvidos. Este contexto acaba trazendo muito desequilíbrio comercial.
E aí, cara, é caveirão, isso é quase que pergunta de vestibular. Por que o agronegócio gera um desequilíbrio comercial num contexto de globalização? Simples. Pois muitos países desenvolvidos acabam se beneficiando de subsídios governamentais. Vamos entender o seguinte. Dado a grande capacidade produtiva da agricultura, principalmente a fim de fornecer matéria-prima para a indústria, sendo a indústria ou a matriz da produção urbana e industrial, a agricultura nos últimos anos acabou gerando muito capital e uma importância muito grande. Isso vai fazer com que países desenvolvidos olhem para o seu campo de maneira diferenciada e passem então a oferecer subsídios governamentais. Então passa a oferecer algum tipo de isenção fiscal para o pequeno, para o grande, para o médio agricultor, passa a oferecer insumos agrícolas para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, para criar uma condição de produção mais competitiva. Até aí, tudo bem. No entanto, estes subsídios governamentais, muito oferecidos por países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos e países da União Europeia, abre parênteses, inclusive, este subsídio governamental oferecido por países da União Europeia tem um nome, chama Política Agrícola Comum. Acaba dificultando muito as relações comerciais dos países subdesenvolvidos. Você deve estar olhando agora e a cabeça deve ter explodido. O que tem a ver um país desenvolvido receber um subsídio governamental e o subdesenvolvido sofrer com isso? Tudo. Porque muitos países subdesenvolvidos, ou mesmo em desenvolvimento, têm na sua estrutura econômica a exportação do quê, grandes mestres? A exportação de produtos agrícolas. A exportação de commodities, matéria-prima, minério, produtos agrícolas, enfim, commodities. Produtos de circulação padrão no mundo de baixo valor agregado. Se ele está exportando sem um subsídio governamental, qual produto no mercado internacional vai acabar ficando mais barato? O produto que tem o subsídio governamental e faz com que o produtor gaste menos para produzir? Ou aquele produto que não tem o subsídio governamental e, com isso, o produtor tem que gastar mais? É claro que no mercado internacional, o preço daquele que recebeu o subsídio fica mais barato. E aí vai dificultar a exportação dos países subdesenvolvidos. Por exemplo, a entrada de produtos agrícolas dentro da União Europeia por parte dos países subdesenvolvidos sempre gera polêmica. Hoje, o Brasil tem na China a sua principal parceira comercial e o principal destino da produção agrícola brasileira. Porque na União Europeia é um pouco mais complicado nós entrarmos numa competição dado os subsídios, dado a política agrícola comum da União Europeia. Percebam o quanto esse agronegócio é muito preso à estrutura econômica e, por muitas vezes, sociopolítica dos países pelo qual ela se destina. Perfeito? Olhando isso, a gente tem que entrar num contexto muito importante. A partir do momento que a gente começa a falar em agronegócio, em grande produção, o que vem na cabeça automaticamente? Comida. E aí você fala, poxa, genial, vem comida. E aí a gente não tem mais fome no mundo. Pelo contrário, agora é que eu quero um poder de análise. Esse contexto de agronegócio traz em tona a discussão da segurança alimentar. E eu coloquei a segurança alimentar bem próxima do capital financeiro. A princípio eu não pensei na hora de construir aqui capital financeiro e segurança alimentar. Mas agora, construindo a aula com vocês, me veio uma relação muito importante. Porque como o capital financeiro da agricultura é gerada de acordo com a sua produção, muitos governos acabam destinando a produção agrícola não para a produção de comida. Acabam utilizando os seus espaços agrícolas para a produção de matéria-prima. Matéria-prima para ser utilizada na indústria. Olha que interessante. Com isso, nós temos um aumento da produção agrícola, mas um aumento da produção agrícola para ser matéria-prima para a indústria. Não um aumento da produção agrícola para virar comida. E isso traz contextos de segurança alimentar.
É só a gente analisar o Brasil, por exemplo, grandes mestres. O Brasil é um dos grandes exportadores de comida para o mundo. O Brasil exporta comida para o mundo, gente, para o mundo. Em todo lugar tem comida do Brasil. E você tem pessoas passando fome aqui no Brasil. A pergunta é, eu produzo muito, mas eu produzo o quê? E mesmo que eu venha produzir comida, no caso de países subdesenvolvidos, muito dessas comidas não são para o mercado interno, e sim para o mercado externo. Política econômica extremamente comum desde que o homem é homem. Desde que os contextos metrópole e colônia já se estabeleceram ao longo da história. E aí, eu quero que vocês comecem a analisar todo esse contexto, beleza? Tanto que se vocês pegarem os países em desenvolvimento, a estrutura econômica deles basicamente é vinculada por commodities, matéria-prima, minério de ferro, enfim, exportação de preço padronizado, não tem muito valor agregado, é você exportar matéria-prima, que é desenvolvida em plantations. Grandes terras, grandes latifúndios, com aquela monocultura voltada à exportação. Vocês já sabem disso. E mesmo com a Revolução Verde, que ocorrera após a Segunda Guerra Mundial, ali nas transições de década de 60 e 70, que nós mencionamos na nossa última aula, mesmo com a Revolução Verde, trazendo as mudanças genéticas, consolidando os transgênicos, aumentando a produção, a fome no mundo não diminuiu. O que vem a mostrar que o problema da fome no mundo não é a produção de comida, mas para quem vai esta comida ou para quem vai esta matéria-prima. Então, analisar o agronegócio dentro de um contexto de mundo globalizado é analisar principalmente o agronegócio, um elemento importante para o contexto econômico do setor primário. Aliás, por falar em setor primário, o agronegócio é um elemento que consegue ligar tanto o setor primário quanto o secundário dentro desse contexto frenético que é a globalização. Beleza? Muito obrigado, galera! Valeu demais! Gente, esse assunto é um assunto muito legal. Falar de agricultura, falar de campo, é um assunto que toca o meu coraçãozinho. Afinal, nós, aos trancos e barrancos, temos uma essência bastante agrária enquanto brasileiros. Muito obrigado, galera, e até a próxima aula. Valeu!